Olá! Hoje a gente conversa especialmente com o geógrafo, professor da Unicentro, o Washington Ramos. Ele tem um currículo bem pequenininho que eu vou ser obrigada a ler, pedir ao auxílio aqui das minhas anotações. Bom, ele é geógrafo, é mestre em geografia humana, é doutor em psicologia social, está fazendo o segundo doutorado em geografia humana e ele também foi bolsista do Itamaraty, dentro do programa de ações afirmativas do Instituto Rio Branco. Ou seja, ele ainda quer ser diplomata, mas além disso, ele é também autor de 2 livros. E como não poderia ser diferente, esse nosso bate-papo, ele tem um cunho bem esclarecedor para que você fique sabendo qual foi e tudo o que está acontecendo e qual foi principalmente a origem do conflito que a gente está assistindo aí pela internet, né, e que afeta diretamente também a vida de cada um de nós, embora muitas pessoas acreditem que não, mas é o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Bom, professor, seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios. A gente quer ter um bate-papo assim, bem didático, para que todas as pessoas que nos seguem possam entender um pouco do que está acontecendo. Vamos começar então pela origem. O que originou esse conflito que não é de hoje, né, professor? Não é de hoje. Ele começa junto com o fim da União Soviética. Tá? Todas as origens desses conflitos nas antigas repúblicas da União Soviética, eles têm início em função da queda do regime. Né? Então era um Estado multiétnico com várias repúblicas e esse processo de dissolução da União Soviética, ele não acontece sem conflitos internos, tanto entre essas repúblicas quanto dentro da própria Rússia. Um caso bem emblemático foi quando a Chechênia declarou a independência da Rússia em 1991 e deu origem à guerra. Começaram as perdas do território russo, exatamente, na verdade. Exatamente. Né? E a Rússia não abre mão, né? mesmo naquela situação caótica, crítica, a Rússia nunca abriu mão do seu poder, da sua influência, enfim. Né? E aí esse conflito ele envolve também as repúblicas, porque muitas dessas repúblicas, ao longo da duração da União Soviética, experimentaram grandes fluxos migratórios de população russa para essas áreas. Então todas as repúblicas da antiga União Soviética elas vão ter fluxos migratórios de população russa para esses países, a ponto de, em alguns casos, a população russa ser quase metade da população do país. E essa população russa, né, ela mantém os vínculos com a pátria-mãe, digamos Sim. assim, né, e aí criam-se alguns conflitos. O mais antigo, né, entre população russa e não russa é o de Moldova, da antiga que se chamava Moldávia, agora se fala Moldova, que é a população russa que está situada às margens do rio Dniester. Então a Transnistria ela vai ser fundada por população russa, né, que não aceita o controle da população moldova no território do país e se declara independente. Isso ainda em 1992, 1993. Tá? Outros conflitos étnicos vão surgir. Então, por exemplo, população armênia que está no Azerbaijão vai entrar em guerra, vai se declarar independente, a Armênia vai intervir, a Rússia vai apoiar a Armênia, que é o conflito de Nagorno-Karabakh, que a gente viu alguns dias atrás. Então, assim, todos esses conflitos eles surgem em função da dissolução da União Soviética, né? Tanto interno à Rússia, como no caso da Chechênia, como entre as repúblicas, né? Da antiga União Soviética. No caso de Moldova, né, houve a declaração de independência, é independente de fato até hoje, é um conflito que não foi resolvido. Né? Houve tentativas de negociação, enfim, mas não foi para frente, não caminhou. Então ainda existe a República da Transnistria como república independente. Um outro caso que vai se tornar muito, muito importante, que aconteceu há anos atrás, é o que aconteceu na Geórgia, né? Que todas essas repúblicas, elas possuem uma geografia que é diferente da geografia do Brasil.
Então, por exemplo, a Federação Russa ela é formada não só por estados, digamos assim, como a gente, né? Tem estados e tem repúblicas autônomas que têm origem étnica. Então, assim, e muitas vezes também há enclaves, ou seja, é como se, por exemplo, aqui a gente está em Guarapuava, dentro do território do Pinhão tivesse um pedacinho, um enclave de Guarapuava. Então, assim, isso é uma geografia que a gente não conhece no Brasil. E isso gera, às vezes, conflitos e dificuldades de relacionamento com essas áreas, né? Sim, porque você acaba, é como se você acaba mudando de território, mas a tua origem, a tua cultura, os teus usos e costumes permanecem nos originais. Exatamente. E para você poder manter viva essa sua própria cultura, você precisa passar por aquela área que não é sua. Sim. Então isso gera questões que são importantes. Então essa disputa por essas relações de poder espacializadas no território são muito importantes para a geografia da Rússia e das antigas repúblicas soviéticas. Então assim, houve o caso de Moldova, depois houve o caso da Geórgia. Então duas repúblicas autônomas da Geórgia, a Abkhazia e a Ossétia do Sul, elas também vão se declarar independentes com o apoio da Rússia. Né? O conflito na Geórgia em relação à Abkhazia já existia, mas o da Ossétia do Sul ele vai estourar de fato em 2008. A Rússia intervém, reconhece a Abkhazia e a Ossétia do Sul como repúblicas independentes e até hoje são independentes de fato. Então assim, o que a gente está vendo com a Ucrânia hoje não começou hoje, começou nos estertores da União Soviética, há 30 anos atrás. Tá? Não é uma coisa nova. A gente costuma ver isso como novidade, mas não é uma coisa nova. A gente precisa ter essa memória histórica para lembrar que isso é um processo recorrente ao longo das últimas 3 décadas, que é um processo que está muito relacionado à tentativa da Rússia de se manter como potência mundial. Então, assim, por exemplo, na Estônia, na Letônia e na Lituânia, que tem populações russas grandes, não houve esse tipo de problema de independência de população russa, porque rapidamente, né, eles foram assimilados pela OTAN. Então a Estônia, a Letônia e a Lituânia não passaram por esse tipo de processo. Mas onde não foi interessante ao Ocidente, naquele momento, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o conflito permaneceu ali congelado, digamos assim. Eu quero só fazer um recorte na nossa trajetória aqui, quando o senhor fala que esses países que são pequenos, né, eles foram meio que apadrinhados pela OTAN. E a Rússia, eu acho que não teria coragem de enfrentar Estados Unidos, França, enfim, todos os países que compõem a OTAN, né? Sim, sim. Por mais que a Rússia seja uma grande potência militar, uma coisa é você entrar em guerra contra um país que tem um território exíguo, uma população pequena. Que é uma covardia, né? Se você for é uma covardia analisando friamente. Sim, né? Sim. Né? E a outra é você encarar potências nucleares, como a Rússia também com uma grande economia, né? Com grandes efetivos, enfim. Então a OTAN ela serviu de escudo, por exemplo, para a Estônia, Letônia e Lituânia, mas como na época não era interessante incorporar, não havia condições também de incorporar essas outras ex-repúblicas do leste europeu, né, elas ficaram de fora, exatamente. Até porque também teve no final também no início da década de 90 até o final da década de 90, por exemplo, a guerra da Iugoslávia, da ex-Iugoslávia. A ex-Iugoslávia também vai se dissolver, né, com o fim do socialismo e comunismo europeu, e aí a declaração das independências, né, vai ser acompanhado por um processo que não deixa de ter certa analogia com o que a Rússia faz hoje, né, que a Sérvia fez com as outras repúblicas. A Sérvia quis manter a sua hegemonia sobre a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, enfim. Não conseguiu na Eslovênia e na Croácia, né? Na Croácia até chegou a ter guerra civil, mas o cerne do conflito foi, de fato, a Bósnia e Herzegovina. Então, assim, o que acontece hoje com a Rússia, de certa forma, é algo paralelo ao que aconteceu já na década de 90, também em relação à ex-Iugoslávia, né? Porque houve alguns conflitos menores, mas o foco, né, de toda a dissolução da União Soviética é a Ucrânia.
E a Ucrânia por Pois é, mas antes teve a Crimeia também, né? Que já foi, sim, né, ela já sim. foi, acho que foi em 2014, né? Sim, que ela já sim. foi anexada à Rússia, né? Sim, mas a Rússia ela não teve condições de fazer o que ela está fazendo agora em 2014. Então, houve essa premeditação de estabelecer uma estratégia de guerra para poder tomar controle desses territórios, né? E poder colocar, talvez, né, vamos ver como a guerra vai se desenrolar, colocar um governante que seja como o último ditador da Europa, que é o presidente de Belarus, Lukashenko. Sim, mas se você observar a questão de popularidade, a questão política, o presidente da Ucrânia, ele foi eleito com 83, se não me engano, 83% dos votos. Quer dizer, é uma maioria absurda da população que aprova. Mas em contrapartida, os russos também não deixam de aprovar, não com tanto percentual, né? Mas eles também dão esse apoio ao presidente Putin, né? Justamente por por esse resgate, essa questão de querer tornar a Rússia enorme, grande novamente, como ele diz, né? Sim. Esse processo de dissolução da União Soviética foi profundamente traumático, né? Não só na Rússia, mas em todos os outros países que pertenceram à União Soviética e países do leste europeu também. Foi um processo tão traumático que até hoje esses países têm dificuldade em manter a população. A população desses países ela tem decrescido ao longo desses últimos anos, né? Tanto por conta de crescimento vegetativo, não tem crianças, né? Quanto pela migração para os próprios países europeus, Reino Unido, França, enfim, que é a chamada fuga de cérebros. Então, assim, foi uma experiência profundamente traumática. Esses países ainda não se recuperaram completamente disso, né? Tanto que as estatísticas demográficas demonstram esse declínio populacional, perdendo população ano após ano, né? E isso trouxe também a possibilidade de escolha entre quero seguir o modelo ocidental ou quero continuar vinculado à Rússia, né? No caso da Ucrânia, a gente viu que os ucranianos escolheram seguir próximos à Europa, né? E estão pagando por isso agora, porque a Rússia não vai deixar isso acontecer tão facilmente. Justamente. Se a gente olhar assim de uma maneira bem populista, vamos assim dizer, né? É como você pegasse o mapa do teu país e ele começasse a ser mordido, né? Uhum. Tira um pedaço aqui, tira um pedaço ali, e aí você percebe a trajetória, a história do Putin, que era um ex-espião da KGB, né? A Agência de Segurança Russa. Aí ele vai se infiltrando aos poucos, chega ao governo, vai até ser presidente e já está há mais de 20 anos no poder, né? Então, o que ele quer agora? Ele quer recuperar essas mordidas, vamos assim dizer, e recompor o mapa do país dele para se tornar mais forte ainda enquanto centro de poder, né? Sim, sim. É uma disputa não só por território, mas pelo simbolismo, sim, né? De poder sim. ser uma potência, sou uma potência novamente, né? E isso foi acompanhado até mesmo, a gente tem visto agora, pelo surgimento daqueles oligarcas, que são os bilionários russos, né? Que o Putin não surgiria sem eles, né? Há uma simbiose, digamos assim, né? À medida que a Rússia ela consegue crescer economicamente, ainda que com várias limitações ao longo desses últimos 30 anos, né? A gente percebe que a autocracia russa, né? Ela não existe sem a importância que algumas grandes empresas e esses bilionários eles vão desenvolver nas relações políticas internas e externas do país. Pois é, professor. E como fica o Brasil em toda essa questão? Nós tivemos aí, cerca de 2 semanas, se não me engano, talvez um pouco menos, o presidente Bolsonaro apertando a mão, né, do presidente Putin e por um lado, buscando estreitar e até dobrar os negócios do Brasil em relação principalmente a adubos e fertilizantes, né? Como que fica essa situação agora?
Olha, não parece ser não há um bom prognóstico à frente, né? Porque, por exemplo, o Brasil depende, como você falou, bastante de adubos e fertilizantes, enfim. E eles são negociados em dólar. Sim. Então, no momento econômico do Brasil, o que isso tende a gerar é mais inflação, né? Mais encarecimento, enfim, tornar mais caro. Né? A guerra não é uma atividade favorável à economia nesse sentido. Então, a tendência é que, por exemplo, o petróleo suba de preço. Já subiu, né? R$100, eu acho que é o maior aumento dos últimos 7 anos. Né? Sim, sim. R$100 o barril. Então, assim, é um problema à frente que a gente vai ter de encarar, porque aumenta o frete internacional, aumenta o custo de produção, enfim. Então, no caso do agronegócio, que depende de fertilizante, de defensivo agrícola, tudo isso, a perspectiva é que tenha um aumento ainda maior nos preços. Né? Sem contar também, né, pelo desgaste da imagem externa do Brasil, em razão da presença do presidente Bolsonaro na Rússia às vésperas da eclosão de uma guerra. E é uma questão assim que também afeta a imagem do Brasil. Hoje a Casa Branca, né, teceu várias críticas ao não posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, porque quem cala consente, né? Então ficou prevalecendo a ida dele e que ele disse que ele estava lá para sendo solidário, como apoio à Rússia. Então ele se cala agora, o que se entende? Né? Por outro lado, nós temos aí o vice-presidente numa posição bem antagônica do presidente. Então mostra um desequilíbrio no governo do país, né? Sim, sim. A animosidade entre presidente e vice-presidente não é novidade nenhuma. Sim, os comentaristas políticos já falam disso, não sou eu que estou falando propriamente, né? É notório, né? Mas de todo modo, isso prejudica a função do Itamaraty como órgão de política exterior do Brasil. Né? A tradição do Itamaraty é de paz, é de diplomacia, é de negociação. Então, o presidente da República ir até a Rússia às vésperas da eclosão de uma guerra é algo que faz com que as pessoas pensem assim, mas espera aí, né? A sua tradição é do diálogo e da diplomacia, você vai prestar solidariedade a um presidente que vai invadir outro país? Centralizador, né? Um cara que antidemocrático, enfim. Total, ditador, né? Sim, sim. Ele persegue a imprensa, sim, enfim. Sim. Né? A gente viu aquele rapaz que foi envenenado no aeroporto, no avião, sim. Enfim, são coisas assim que a gente via em filme do 007, né? Quando ainda tinha a Guerra Fria, né? Mas é algo a se questionar, né? Então, eu acho que tinha Guerra Fria, hoje acho que é uma guerra quente, né? Agora não é a primeira vez, né, que a Rússia e os Estados Unidos estão se medindo em conflitos internacionais nesses últimos anos. Então, por exemplo, a guerra na Síria também é uma guerra em que Estados Unidos e Rússia estão medindo forças. Né? A diferença é quando isso acontece na Europa. Né? Por isso o escândalo, por isso, oh meu Deus. Né? Mas a gente tem visto, né, esse tipo não é conflito exatamente, mas de estranhamento, um medindo força com o outro, por exemplo, na Líbia, na Síria. Né? Então a novidade é que isso aconteça na Europa. Né? E num país que, em tese, é irmão da Rússia. Sim. Né? Uma coisa é você entrar em conflito com, por exemplo, os Estados Unidos entrar em conflito no Afeganistão. Né? São povos diferentes, são culturas diferentes. Mas no caso da Rússia e da Ucrânia, não há possibilidade de falar isso, porque são povos que nasceram juntos. Né? Sim, mas eu acho que para você analisar bem o perfil, né, do presidente da Rússia, eu acho que a gente pode dizer que esse conflito, essas invasões, tudo bem descartado o interesse dele e tudo mais, mas é uma coisa muito desigual, né? Em questão de base militar, de armamento, enfim, uma série de coisas, né? Sim, a Rússia é uma grande potência, é um país de dimensões continentais, enfim, tem um efetivo militar muito maior do que, por exemplo, da Ucrânia. Então, não deixa de ser uma desproporcionalidade, né?
Davi contra Golias. Contra Golias, né? O exército russo tem 1 milhão Sim, de sim. militares ativos. A A Ucrânia 200 sim, mil, quer dizer, é mais de 400 vezes maior. E isso Sim. sem a gente falar também na questão de armamento, né? Sim, sim. A Rússia ela conseguiu retomar a vanguarda mundial em várias tecnologias militares nos últimos anos. Então isso também tem um impacto muito grande. Por isso que o Putin ele consegue colocar essa empáfia, né, de não se metam, porque senão vai acontecer algo que vocês nunca viram. Né, porque há uma capacidade militar tecnológica muito Só grande. perde os Estados Unidos, né? Se perder. Sim, só perde. Mas, por exemplo, perde militarmente para os Estados Unidos ainda em capacidade de ação global. Mas, por exemplo, a Rússia ela tem mais ogivas nucleares que os próprios Estados Unidos. E hipersônicos, né? Sim, enfim, tem todas essas tecnologias, enfim. Não é qualquer pessoa, não é qualquer país que está indo à guerra. Né? E aí a gente pode colocar outras questões também. Por exemplo, a Rússia invadindo a Ucrânia, ela vai ter acesso a Chernobyl. O que vai ser feito? Era isso que eu queria entrar nessa questão, porque ela já está de posse de Chernobyl. Ela já. E é uma questão muito grave, né? Se Gravíssimo. uma guerra na Ucrânia se atinge, por exemplo, uma usina nuclear, enfim, são várias questões, né, que têm uma consideração que transcendem a Ucrânia, transcendem o leste europeu e que podem atingir grandes regiões do mundo. Né? Um acidente nuclear em Chernobyl por conta de uma guerra seria algo impensável, né? Seria aquela coisa filme catástrofe de Hollywood. Né? Imagina, uma bomba explode uma usina nuclear. Enfim, Nossa. são coisas que a gente consequências tem... que a gente não consegue nem imaginar. Não tem como prever. É muito sério, né? Enfim, então são coisas que têm um impacto a longo prazo que são imprevisíveis, né? Os que são previsíveis já dizem direto a economia. Sim. Então, e afeta diretamente a gente no Brasil, né? Afeta a economia no mundo como um todo. Então, uma guerra não é algo favorável, algo positivo, né? Pois é, professor, falando em guerra, aliás, desculpa, falando em economia, todo esse caos instalado, provocado, né, pela Rússia, no meio dessa catástrofe, não seria benéfica a economia russa, considerando gás para a China, preço do petróleo e tudo mais? A Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo e gás, né? De produtores também. Então, assim, um aumento no preço, de certa forma, traria uma vantagem pelo simples aumento do custo da commodity. Só que, se houver sanções mesmo contra a Rússia, né, quem começou a fazer lançar essas sanções, ainda sem um peso muito grande em relação a isso, né, fala-se de tirar a Rússia do SWIFT, que é um sistema de transações internacionais, enfim. Né? E isso poderia trazer um impacto, mas, por exemplo, como foi uma ação a longo prazo, premeditada, né, a Rússia ela já conseguiu estabelecer vínculos com a China. Sim. Então, se a Alemanha não importar o gás natural pelo Nord Stream, a China certamente tem condições de absorver essa demanda. Né? Independentemente do uso do dólar, né? Porque eles também negociam os pagamentos sem o uso do dólar, o que é muito importante. Né? As pessoas não sabem, mas uma das razões para que os Estados Unidos tenham avançado, ocupado o Iraque sob pretexto de armas de destruição de massa era a possibilidade do petróleo ser negociado em euro naquela época, em 2003. Então isso é um impacto geopolítico muito importante. Muito. Né? Quem manda, você emite a moeda, imagina, se o mundo inteiro fizesse negócios em reais, né? A gente teria um poder muito grande. Então isso é um poder que os Estados Unidos possuem, né, que ainda não se conseguiu debelar, digamos assim. Né? Há tentativas, né, bilaterais, né, por exemplo, entre Rússia e China, de evitar a utilização do dólar como moeda de transação. Pois é, mas em meio a tudo isso nós temos a União Europeia. Sim. Que hoje já começou a defender sanções
né, contra o presidente e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, né? Sim. Essas sanções, elas têm certa efetividade, né? Elas trazem um custo, mas no caso da União Europeia, o problema fundamental é que não há na União Europeia uma política externa comum. Cada país tem sua política externa. Então isso dificulta uma ação conjunta porque não há instrumentos jurídicos legais que determinam que a política externa seja única. Então, às vezes, o interesse de um país se choca com o do outro. Né? Então, por exemplo, a Hungria, que também é um governo de extrema-direita, que é um governo que não preza pela democracia, pela liberdade, como no caso da Rússia, ela tende a colocar empecilhos em qualquer decisão conjunta da União Europeia. Né? Então, tem essas questões dentro do bloco que são importantes. Né? A dependência do gás, né? Por exemplo, a Alemanha depende bastante do gás russo. Então, como a Alemanha vai se colocar sem prejudicar a própria economia? Né? Até que ponto criar uma sanção econômica para a Rússia vai afetar a própria economia? Né? Imagina se a Alemanha decide hoje que não vai mais negociar com a Gazprom, que é a grande empresa do setor de energia da Rússia. Como vai ser feito isso? Se boa parte da economia alemã depende do gás natural da Rússia. E boa parte desse gás ele passa pela própria Ucrânia. E isso amplia a importância geopolítica da Ucrânia. Por isso que é uma situação também importante para a Europa, de não permitir que a Rússia tenha um controle absoluto. E professor, no meio de tudo isso nós temos o BRICS ainda. O senhor acredita que com todo esse conflito há uma tendência de enfraquecimento? Olha, desde o início do governo Bolsonaro, a gente já viu dificuldades em política externa graves, né? Então, assim, houve a visita à Índia, né, que é um governo de extrema-direita hindu, né? Houve a visita ao Putin, que é um governo que não é democrático, né? Enfim, então, assim, a aproximação com a Rússia, por conta do conflito especificamente na Ucrânia, ele já trouxe consequências em relação ao acordo de cooperação aeroespacial do Brasil com a Ucrânia, né? Então, assim, o Brasil, fazendo parte dos BRICS, né, ele tem de manter, em tese, boas relações com a Rússia. Só que, como vai se conciliar, por exemplo, a defesa da democracia, as instituições democráticas, a diplomacia, a negociação, né, tendo a Rússia formalmente invadido o país, né, pelo direito internacional, é uma invasão. Sim. Né? Então, assim, como o Brasil está em crise em todas as esferas, né, e o BRICS, de certa forma, vai estar em banho-maria, digamos assim, a gente talvez perceba um efeito mais à frente, com um impacto maior. Né? Porque até no momento atual, essas questões dos BRICS ainda não estão muito claras, porque não tem uma política econômica clara, uma política externa adequada, enfim. Né? Então a gente fica meio assim. Não tem nada. Não tem nada. Em outras palavras, é isso, não tem nada, né? A única coisa que de fato tem, né, no português coloquial, é queimação de filme. O Brasil sai cada vez mais queimado dos eventos multilaterais, enfim. Então, assim, a Rússia, né, por conta desse, não é oficial, mas foi se colocado que a Rússia fez pressão para o Brasil para ele cancelar o contrato com a Ucrânia, né, de tecnologia aeroespacial. Enfim, não é uma coisa oficial, mas disse isso entre linhas. Então, assim, conciliar esse papel do Brasil das relações com a Rússia, né, vai ser um problema mais à frente, sem sombra de dúvida. Né? Principalmente se houver a escalada do conflito. Né? Porque como que um país que tem uma tradição democrática, de paz, de diálogo, de diplomacia, né, vai manter relações estreitas, né, com um país que invade o outro e que não respeita o direito internacional? Pois é, professor. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, essa invasão, eu acho que foi a primeira, né, de um país contra o outro.
Isso há o quê? Na Europa, né? Sim. Dá uns cerca de 80 anos. Por aí. O senhor acredita que a gente tem possibilidade da gente estar já com quase os 2 pés de uma terceira guerra mundial? Olha, tomara que não, né? Vamos, a gente está aqui, né? Tomara que não, né? Mas enfim, é uma preocupação, é uma preocupação legítima, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer com a guerra, né? E a gente não sabe até que ponto a OTAN vai de fato interferir, né? Porque aos olhos do mundo, toda essa narrativa, né, sobre combater a agressão russa, isso não deixa de ser um discurso de impotência. Né? Fala-se, mas o que está sendo feito? Né? Sanções apenas? Né? A população ucraniana, e até covardia com a população ucraniana, a população ucraniana, ela optou por se aproximar à Europa, ao Ocidente. Né? E o que a OTAN, a União Europeia, as instituições da Europa vão fazer para proteger o povo ucraniano? Entende? Isso é um questionamento que deve ser muito claro para as pessoas, principalmente para as pessoas na Ucrânia. Né? A gente optou por estar próximos a vocês, né? E o que a gente recebe em troca? Eu acredito que a possibilidade, por exemplo, de a OTAN se posicionar somente após, numa hipótese, né? Que eu acho que não teria tanta ousadia assim, né? Por parte da Rússia, mas da Rússia invadir um dos países protegidos pela OTAN, como a Lituânia, esses países menores, aí ela tomaria uma atitude? Olha, enfim, recentemente entrou em operação uma base militar dos Estados Unidos, da OTAN. Eu ainda não consegui esclarecer se é da OTAN ou se é dos Estados Unidos, né? Mas de certa forma está relacionado e é na Polônia. Isso também é um dos motivos pelos quais o Putin está, de certa forma, atacando, né? Para evitar que haja, né, algum tipo de fortalecimento de estruturas militares nos países do leste europeu. Né? Então, assim, isso já é algo que se deve ter em conta, né? Porque caso a Rússia ela decida agir contra um desses países da OTAN, ela sabe que todos os países da OTAN vão interceder na defesa desse país que foi agredido e invadido. Então, assim, eu acho que ele não faria isso, porque seria um custo militar muito alto. E muita ousadia também, né? Sim, em vidas, enfim. Tudo. Fazer isso é um pouco o prognóstico de uma terceira guerra mundial, sabe? Porque é algo que teria custos elevadíssimos, assim. Porque, afinal de contas, seriam todos os países da aliança que debelariam essa agressão. Né? Então, é algo que seria... Eu não acredito que uma pessoa em sã consciência faria algo assim. E assim, considerando tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente está vendo, porque hoje a gente tem a guerra dentro da casa da gente, né? Você está vendo ali como se fosse um filme. O senhor acredita que... O que vai acontecer, principalmente com a Ucrânia depois de tudo isso? É uma boa pergunta, né? Se a gente for fazer uma avaliação histórica, né, o que aconteceu com Moldova, o que aconteceu com a Geórgia, a tendência é que a Ucrânia ela perca território. Sim. Por exemplo, Donbass, Lugansk e Donetsk, que são as duas províncias de população predominantemente russa e tal. Então eu acho, sim, né, provavelmente a tendência à perda do território... Kiev tem também bastante, né? A capital, sim. Mas a ideia é a primeira questão, como vai ficar o território ucraniano, né? Eu acredito que haja perda de território, né? Sem dúvida. Por exemplo, a gente viu agora que por conta da guerra, os Estados Unidos e o Reino Unido transferiram as embaixadas para Lviv, que é inclusive a área da Galícia, né? Que muitos imigrantes ucranianos vieram para o Brasil, que é da Galícia, dessa área. Né? Então, talvez uma mudança de capital também, né? Da parte que não for ocupada,
enfim, não sei se, por exemplo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele vai fazer como fez com a França durante a Segunda Guerra Mundial, em que tinha parte do território que foi anexada pelos nazistas e a República de Vichy, que era um estado satélite. Né? Então é uma questão também. Né? Porque um dos objetivos, sem dúvida, eu imagino, seja derrubar o governo que é pró-Ocidente. Tanto é que o Putin mesmo fez um pronunciamento hoje pedindo para o exército ucraniano derrubar o presidente e que ele negociaria direto com eles. Entende? Então a tendência, né, se não houver uma interferência, né, por meios militares, a Ucrânia não tem como ganhar essa guerra. Né? O máximo que poderia acontecer, né, era acontecer o que aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã, que os Estados Unidos saíram derrotados, mas não por conta de uma vitória acachapante, né, mas pela resistência. Né? Isso é uma coisa. Essa resistência, né, encruada é uma possibilidade, mas quanto tempo de conflito isso vai durar? Né? Quantas vidas vai gerar? Enfim, refugiados, tudo isso. Então, ou há uma resistência bem encruada, né, ou há a possibilidade de um Estado satélite governado por um presidente de fantoche ou que seja subordinado diretamente aos interesses da Rússia, caso não haja uma intervenção ativa. Uma submissão, né? Sim. E para a gente encerrar, professor, em meio a tudo isso aí, como o senhor contextualiza o Paraná? Nós somos um estado que tem muitos imigrantes e descendentes de imigrantes ucranianos, né? Nós temos aqui o nosso vizinho Prudentópolis, que acho que cerca de 70% da população é descendência ucraniana. Nós temos Malé, Rio Azul, Guarapuava mesmo, né? No bairro Boqueirão, nós temos uma comunidade, né, que é de origem ucraniana, né? Acho que é a igreja de São Bartolomeu, se eu não me engano. E temos a nossa igreja ucrânia também, né? Ucraniana ali é a Assunção de Nossa Senhora. Então, hoje eu até recebi um vídeo do ex-prefeito de União da Vitória, o Santinho Roveda, e que ele disse: o Paraná tem a cara da Ucrânia, né? O Paraná é um estado muito rico assim nessa questão ucraniana. E Prudentópolis é considerado a pequena Ucrânia no Brasil, né? Como que o senhor contextualiza então toda essa questão, assim, essa proximidade? Kiev, por exemplo, é uma cidade co-irmã de Prudentópolis. Sim. Boa parte da população ucraniana que migrou para cá, para o Brasil, para o Paraná, é da área ocidental da Ucrânia. Né? Então, em tese, seria uma área menos sujeita à agressão da Rússia. Sim. Né? Então, as pessoas que são de Prudentópolis, né, em tese, têm seus primos, seus parentes mais a oeste. Mas isso não significa que eles não vão sofrer os efeitos da guerra, claro que vão. Mas tem, né? Sim, mas tem mesmo lá, porque a gente fez várias entrevistas durante a semana, e eles têm parente, né, onde está invadido mesmo. Na própria capital, né? Sim. A Rússia já está a 9 quilômetros da capital, uma coisa assim. Então, assim, esses efeitos da guerra vão ser sentidos necessariamente, né? Mas eu acho que o Brasil, né, mais uma vez, com sua tradição de política externa, de acolhimento do imigrante, de acolhimento ao refugiado, poderia, ainda mais tendo pessoas, né, em vários municípios que falam ucraniano, que entendem, né, seria mais um motivo, né, para que tanto os municípios, quanto o governo do estado, quanto o governo federal, possam auxiliar e trazer essas pessoas para o Brasil para que elas tenham paz, né, pelo menos durante o conflito, e tenham sua vida protegida, né, porque afinal de contas é uma das maiores comunidades ucranianas do mundo fora da Ucrânia, né? Então oferecer acolhida, oferecer abrigo, oferecer refúgio a essa população é respeitar a prática internacional, a tradição do Brasil em política externa de acolhimento ao refugiado, ao imigrante, e é uma medida que deveria ser adotada para ontem, né? A gente tem uma... Mesmo nesse governo, o senhor acredita nisso? Ah, não. Nesse governo...
Nesse governo, infelizmente, né, eu estou apelando, né, à tradição política do Brasil, né, de acolhimento, de refúgio, enfim. Mas, né, o problema são os governantes que deixam muito a desejar, sim, né? Principalmente pela própria postura atual do presidente Jair Bolsonaro, né? Sim. Então, assim, a pessoa vai prestar Sim. solidariedade a quem está agredindo um país, né? Não é uma coisa muito, enfim. Né? Mas eu acho que a própria população ela poderia, né, tentar encontrar caminhos, né, de oferecer refúgio e abrigo a essas pessoas, porque é uma guerra, vai ser necessário, né? Não tem por que esperar. Né? Vai esperar o quê? Um caos humanitário, as pessoas passarem fome, morrer de frio, serem executadas, porque a gente sabe os horrores da guerra. Sim. Não tem que esperar. Você vendo o noticiário, né, hoje o presidente da Ucrânia pedindo que os homens entre 18 e 60 anos não deixem o país, porque podem ser convocados para uma guerra. Quer dizer, as mulheres com os filhos, somente hoje, até o meio da tarde, mais de 100 pessoas já tinham conseguido sair do país, né? Quer dizer, então, é uma situação dolorosa de perda realmente em todos os sentidos, né? Sim, psicologicamente é um trauma, né? É um trauma, é uma ruptura, gera angústia, ansiedade, enfim, sem contar os próprios horrores, né? Toda guerra tem, né? A guerra é justamente a negação da humanidade. E a gente já vem de uma guerra, que eu estou dizendo que é uma guerra biológica, né? A gente já vem de uma pandemia, né? Sim. Então é um trauma, perdas e perdas uma em cima da outra, né? Mas nós temos como garantir refúgio a essas pessoas, até porque, né, há uma comunidade ucraniana muito grande no Brasil. Né? Então é uma questão de ação política, né, de ação de pessoas de Estado, né, que façam valer a tradição brasileira e que possam garantir refúgio e abrigo a essas pessoas durante a guerra. Né? Há meios para isso, até porque a gente tem uma grande comunidade imigrante de descendentes, que são pessoas que conseguem se comunicar em ucraniano, então é muito mais fácil, né, facilita a vida, né, dessas pessoas que vão vir, reforça os vínculos identitários das pessoas que já estão aqui. Né? Eu fiz um projeto de extensão agora, né, e propus a criação de uma paisagem da imigração cultural, paisagem cultural da imigração ucraniana, aqui no Brasil, com essas cidades que têm essa forte cultura ucraniana. Né? Então não é apenas um aspecto, né, meramente da paisagem, né? São relações de vida, de cotidiano, que reproduzem essas práticas. Então isso é um elemento facilitador ao abrigo dessas pessoas. Bem, professor, mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer sobre esse assunto? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Né? É um prazer estar aqui, representar a minha instituição, o Unicentro, o meu grupo de pesquisa, o GEPES, né? Trazer um pouco da minha trajetória acadêmica para todos os ouvintes. Então, muito obrigado mesmo. Bem, eu espero que a gente tenha contribuído para que você possa ter uma noção mais aprofundada realmente do que gerou e do que está gerando e quais as consequências desse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que infelizmente nós estamos vivendo agora. Bom, a gente fica por aqui. Você continua ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.